Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Eu Me Cast, onde a gente traz profissionais do mercado financeiro para te conectar, para você entender mais sobre o tema e para você já chegar muito mais preparado no mercado financeiro. E hoje, Ronaldão, já me empolguei antes já. Hoje aqui já foi conversa de antes já. Dava um podcast antes do início, né? Então o assunto merece a convidada mais ainda. Deixa eu apresentar aqui, ó, formalmente. Eu vou até ler aqui, ó. Hoje a gente vai conversar com Amália Sanqueza, superintendente de ESG no Banco Safra, com 15 anos de experiência no mercado financeiro. Psicóloga formada pela Universidade do Uruguai, com pós-graduação em administração de empresas pela Universidade Major de San Andrés, depois me corrige. A Amália iniciou sua carreira em bancos alinhada com iniciativas sustentáveis. No Banco Real, atuou entre os anos de 2008 e 2009, consultora de sustentabilidade. Olha, sempre nesse tema, muito legal. Na sequência, ingressou no Santander, realizou um trabalho de mais de uma década voltado para o tema e chegou ao cargo de superintendente de sustentabilidade. No Safra, desde 2021, vem desempenhando um papel fundamental na superintendência do ESG. Muito legal, acho que é referência, né? Que bacana. E assim, primeiro, muito bem-vinda, Amália. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco e trocar um pouco de ideias. Muito bom. Primeiro, eu falei do Uruguai aqui, então conta da onde você veio. Que já falamos de Uruguai aqui, não é? Para já deixar claro isso do sotaque, não é? Para tirar isso de frente. Bom, eu sou boliviana, nasci na Bolívia, numa cidade muito alta lá, La Paz, mais de 3.800 metros acima do nível do mar. Então aí que eu comecei a me conectar com o mercado financeiro e trabalhei primeiro com uma fundação que dava microcrédito a produtores rurais na Bolívia. Então era um trabalho muito especial, porque a gente trabalhava com produtores muito pequenininhos da área rural. Aí depois eu comecei a trabalhar no Banco Real, porque o Banco Real ele tinha sido comprado pelo ABN AMRO naquela época, e eles compraram toda a operação na América Latina e Bolívia estava dentro dessa operação. Tinha bastante agência lá na Bolívia? Na Bolívia tinha só 2 agências, Ah, tinha 33 pessoas no Banco Real naquela época, 33 pessoas. E eu entrei como responsável por RH para organizar e contratar o time, porque a ideia era que o banco crescesse lá. Mas o que aconteceu é que, depois de um tempo, o banco viu que não era um mercado atrativo para o crescimento que eles esperavam e decidiram fechar a operação. Só que aí eu já tinha contratado alguns executivos importantes do mercado, e o mercado era muito pequeno. Eu acho que foi uma das experiências mais duras que eu tive que passar, porque eu senti que eu tinha tirado pessoas de cargos, o tesoureiro de um banco comercial, o head de corporate de outro, entre outros, e depois tive que fazer a admissão dessas pessoas. Então acho que foi um impacto bastante todos eram grande. da Bolívia mesmo? Todos eram bolivianos. Caramba. E depois, quando terminamos de fechar a operação, eles falaram: Amália, então o que você vai fazer? Você vai incluir no pacote de admissão, ou você vai ir para o Uruguai, porque tem uma oportunidade de ir a trabalhar no Uruguai. E eu falei: então tá, eu vou para o Uruguai. A gente pega a Bolívia de cima e desce para o Uruguai. Sim, exatamente. E foi engraçado, porque quando eu estava na Bolívia ainda, eu já tinha feito um treinamento no Uruguai, porque a oficina regional ficava no Brasil e eles coordenavam todo o treinamento dos times do banco da região. E aí eles viram que o Uruguai seria uma praça legal para que eu aprenda mais a cultura e eu veja o jeito do banco trabalhar. É em então, Montevidéu eu passei mesmo. uma semana em Montevidéu, sim. Passei uma semana lá, mas quando eu fui lá, eu cheguei pelo avião e dava para ver essa costa verde bonita do Uruguai, e Bolívia é um país mediterrâneo, então a gente rodeado de montanhas, então esse contraste foi muito impactante. Eu falei: nossa, eu poderia morar aqui fácil. E depois de uns meses justamente se deu essa possibilidade de ir para o Uruguai. Acho que até esse ponto, até para as pessoas que tomam decisões de carreira, de mudança de vida, como que foi para você fazer essa mudança da Bolívia, onde você foi criada, a sua família, e através, porque o Uruguai não é perto da Bolívia, né? Não. Então, como que foi essa decisão? Olha, foi difícil, foi fácil? Foi
foi uma mistura, porque minha família, ela já tinha um histórico de morar fora. Então, minha mãe já tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos quando ela era novinha, muitos anos atrás. Mas foi algo porque o pai dela conhecia uma pessoa lá nos Estados Unidos e ela foi lá. E meu irmão mais velho também fez um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu também fiz um intercâmbio na Suíça quando eu tinha 18 anos. Eu morei, que legal. morei um ano lá. E aí eu morei um ano lá e era um centro financeiro maravilhoso, mas eu naquela época eu olhava isso como algo impossível de chegar. Eu abria a conta num banco suíço só porque ia receber o dinheiro de uma empresa que eu trabalhei por um tempo lá. Eu limpava mesas lá. Você vem em franco suíço. Sim. Chique. Então para mim foi, nossa, aí eu contava para o meu pai, eu tenho uma conta no banco suíço. Mas era só porque você tem que ter uma conta lá. Então, minha família sempre teve esse viés de poder mudar de país. Então, nesse sentido, não era algo novo para minha cabeça. Você e para cresceu com experiência. isso sendo uma coisa natural, Sim, né? sim. Que as mudanças... É uma boa essa questão da criação ter sido assim, né? Porque exatamente. muito do medo das pessoas... Ele deriva da forma que foi criada, dessa influência dos esse pais, medo, né? ele é essa forma de influência, né? Sim, eu acho isso muito legal estimular nos nossos jovens, no momento de crescimento. E talvez não nos jovens só, porque agora tem muita oportunidade para passar um tempo em outro país e conhecer, ver a cultura. Eu acho que isso enriquece muito, assim. Mas o lado difícil foi o fato de que é diferente você ir como estudante, é diferente você ir como a família, do que já ir como profissional e se instalar e pensar em fazer uma outra cultura. Lá. E eu acho que mas primeiro eu pensei, não vai ser tão difícil, porque eu já conheço um pouco de banco, poucos meses, mas pelo menos já fui lá para o Uruguai. Mas eu acho que foi mais difícil mudar para o Uruguai que depois mudar para o Brasil. E eu acho que foi porque foi a primeira vez e eu acho que você não sabe ainda como vai ser, como escolher um apartamento, Tudo novo, né? as marcas do supermercado, de como, nossa, coisas assim básicas, corriqueiras que você acha que nunca vai ser uma dificuldade, mas foi um pouco isso. E o banco lá tinha 400 pessoas. Então, como eu tinha só 33 na Bolívia, eu falei, nossa, 400 pessoas é muita gente. Eu acho que eram como 50 agências. Era muita... Na minha cabeça era muito grande. Mas foi uma experiência bem legal também. Aí eu trabalhei com RH, ainda com treinamento. E eu era a responsável por a academia de treinamento do ABN lá. E tínhamos um andar lá em cima do prédio, na Praça del Entrevero, que é uma praça aí típica do Uruguai. E era uma academia. Então, os funcionários iam lá, a gente organizava todos os treinamentos. E também trabalhamos com desenvolvimento de funcionários. E depois, no último momento, os últimos anos, eu passei para o private banking. Eu achei que foi uma experiência maravilhosa, que me aproximou dos clientes, dessa conversa com o cliente. Eu fiz até uma certificação para orientar em investimentos. Olha que só, foi isso importante. no Uruguai? No Uruguai, sim. Porque como a gente tinha que fazer todo esse assessoramento de portfólio de investimento, a gente fez um treinamento, eram, acho que 15 pessoas comerciais que fizemos o treinamento, trouxemos um professor da Argentina lá para fazer os simulados. Caramba, que legal. Então foi uma experiência Por bem curiosidade, legal qual que era o nome da certificação? Era algo de NASD, alguma coisa assim. Olha, até olhando para esses mercados, olhando para a América do Sul, você acha que o treinamento, como que tá? Tá bem desenvolvido? Ou tá algo com o Brasil, assim, que você tem muita coisa para desenvolver ainda? Eu acho que ele se desenvolveu muitíssimo. Eu acho que agora um profissional que quer buscar uma certificação tem muitas mais opções que antes, até certificações internacionais. Então, eu vejo muito do CFA, tem muitas pessoas fazendo certificações brasileiras, mas também no exterior. E o que eu vejo é que
como em tudo, precisa uma disciplina, foco e muita resiliência, porque não são fáceis. E mais quando o profissional tem que equilibrar o dia a dia do trabalho, muitas vezes a família. E eu vejo aqui que no Brasil, independente da faixa etária, às vezes a gente tem aprendizes ou estagiários que estão trabalhando para ajudar a família, não estão trabalhando porque eles vão pagar a viagem ou a balada deles. Não, eles estão, a gente fala com eles, eles estão ajudando a família. Então, não é um trabalho simplesmente para si próprio. Então, eu vejo assim, que, no geral, as pessoas que trabalham no Brasil, elas estão assim, nessa contribuição com a família também. Então, elas têm que equilibrar essa responsabilidade que é mais pesada, porque a família conta com a contribuição, estudos, trabalho. Então, eu acho que ele exige muito essa resiliência, essa disciplina, e o apoio, né, de todas as pessoas que estão ao teu redor para você poder fazer. Então, vamos trazer seria Yo Me Banco, como que é? Yo Me Banco. Yo Me Banco, ó. Yo Me Banco, já fazer a prática para toda a América do Sul. Já temos temos o Martim Iglesias, a gente pode treinar a prática no América do Sul inteira. A gente já tem a comunidade CFA, nós temos aqui. Vamos trazer para a América do Sul, dá para expandir, dá para trazer a prática lá, a certificação. A certificação, por exemplo, está muito desenvolvida no Brasil, de fato, é um dos mercados mais desenvolvidos aqui, muitas escolas, só que quando a gente olhou para a prática, não tinha ninguém fazendo. Talvez a América do Sul esteja assim, dá para tentar estudar, dá para ver se está a certificação, mas a prática. Muitas pessoas tecnicamente qualificadas, mas sem condição de colocar aquilo para a prática na vida real. Inteligência emocional, acho que você como psicóloga sabe muito bem, né, que esses aspectos interpessoais são mais difíceis de ser treinados, né? Sim. Uma pergunta que até fora da nossa ideia inicial, mas por curiosidade, você passou ali por um mesmo banco em 3 países diferentes, né? Então, que pese na Bolívia ali era uma estrutura mais enxuta, mas de toda forma, oficialmente foram 3 países. Como que você vê essa questão de uma mudança, por exemplo, em relação ao Banco Global? Nós temos aqui o privilégio de treinar a área de investimentos do Santander. Todo colaborador que entra na área de investimentos passa por um treinamento com a gente. É uma parceria bem forte que nós temos com o Santander, AAA. E no nosso onboard, até um dos pontos que eu trago também, é essa possibilidade de um banco global. Quando você trabalha no banco global, você, não que todos vão conquistar, porque nem todos estão dispostos também a nem serão merecedores por entregas para fazer um movimento desse, mas que é possível, né? E como que você vê essa mudança? Qual foi o ganho, assim, além do ganho cultural, quais as principais dificuldades que você teve de adaptação em relação à questão de negócio mesmo? Como que foi? Olha, assim, olhando desde, por exemplo, quando eu estava na Bolívia, como eram só 33 pessoas, a gente fazia de tudo, fazia compliance, participava até no comitê de risco. Você era o banco. Você era o banco. Todos nós éramos o banco. Então, eu acho que cada banco tem suas características, que aí a dica seria estar muito ciente da característica, da essência, da natureza da instituição em que você está, para poder aproveitar o melhor desse tipo de banco. Não? Então, por exemplo, se você está em um banco global, como você estava falando, muitas vezes os bancos globais eles têm programas para ir a trabalhar em outros países, e às vezes tem programas curtos. Por exemplo, eu participei em um que era de 3 meses, que eu fiquei em Madrid também 3 meses lá, quando eu estava na área de sustentabilidade. 4 países no mesmo banco. Então, caraca. 3 meses, você não foi muito mais tempo. Mas ficou. Mas, legal. Mas aí, então, eu daria essa dica, assim, de conhecer os programas que existem, porque não necessariamente você vai ser um expatriado, vai ficar morando lá, mas às vezes tem programas mais curtos que te permitem ter essa experiência de intercâmbio e passar um tempo lá e conhecer. Faz network já. Exatamente. E outra coisa sempre em todas as posições que eu passei, eu sempre pensava não só na cadeira que sou, mas sempre na área e no banco, e tentar sempre ter uma cabeça um pouco maior, porque eu acho que quando você faz isso, você de fato vê como que tua posição pode se conectar e contribuir de forma mais significativa às outras áreas e ao negócio de forma geral. Eu acho que isso ajuda a você poder se conectar até com outras possibilidades do que você pode fazer na tua cadeira ou em outros
países, em outras áreas também. Sensacional. Muito bom. Sim. Bora voltar para sua história aqui. Chegamos no Uruguai. Chegamos no Uruguai. É que é muito assunto para trazer para você, Sim, a né? gente deu uma volta, né? Então, chegamos no Uruguai. Aí, então, essa parte que eu trabalhei com Private Banking foi muito, muito enriquecedora. Conversando com os clientes. Às vezes, eu conversava com 8 clientes no mesmo dia e cada um com uma história diferente. Aí, você começa a entender o cliente muito mais como pessoa, não é? Cada um com suas necessidades. Tem muito estrangeiro no Uruguai também, Sim, né? tinha Ali, muito por conta estrangeiro. da questão até mesmo fiscal, no Uruguai você tem muitos latinos que vão para o Uruguai para investir, Sim, né? sim. A maior parte tinha alguns brasileiros e tinha bastantes argentinos também, porque tinha tido uma crise na Argentina na época e muitos argentinos decidiam investir no Uruguai também. E depois, quando eu estava trabalhando já bem focada nesse setor do private, eu recebi um convite do Brasil para trabalhar em um time de desenvolvimento de líderes dentro do time de educação e desenvolvimento sustentável. E aí, aí eu fiquei... Você está há quanto tempo no Uruguai quando recebeu o convite? No Uruguai estava 5 anos. Caramba, 5 anos eu estava no Uruguai. E aí eu recebi esse convite, mas não era um convite assim, tipo, vem, queremos você, era participa do processo, assim, estamos entrevistando pessoas, vimos que você talvez pode ter perfil, e aí eu participei, e aí eu me apaixonei pela ideia de trabalhar com desenvolvimento sustentável, eu comecei a pesquisar o que era isso, e aí eu descobri que tinha conexões com muitas coisas do meu histórico familiar, do que eu já tinha feito com microcrédito. E eu gostei muito da ideia, e naquela época... Foi qual ano isso aí? Isso foi 2005. 2005. Caramba. E nesse ano, o Banco Real estava despontando em sustentabilidade, em essas práticas inovadoras de como ser um banco ganha, não é que o banco pode ter um lucro, mas a gente precisaria olhar também o benefício para todas as pessoas que são envolvidas. E eu me apaixonei pelo conceito e pela ideia e pela crença de que isso realmente poderia acontecer. E aí passei no processo e acabei aqui em São Paulo. Caramba. Outra vida, porque foram 5 anos ali no Uruguai. Você também teve raízes, amigos, se adaptou à cultura e aí veio para o Brasil. A língua, como que foi essa questão? Você já vinha sabendo português, você aprendeu aqui, como que foi isso? Foi engraçado, porque eu tinha tido umas aulas no Uruguai com uma professora que era carioca. Então, quando eu cheguei... Chegou em dia de gíria. E eu não sabia ainda essa diferença, que existia essa diferença do sotaque, então eu falava 2, 3. Aí eu me lembro que eu cheguei um domingo, e aí na segunda-feira eu já tinha um treinamento. E aí um colega meu me falou, quando você chegou? Eu falei, eu cheguei na primeira-feira, porque como segunda-feira era eu pensei que domingo era... É lógico, é a lógica, a primeira-feira tá certo. Isso deve ter marcado eles, né? Deve ter virado um bordão. Não, e como eu tinha um sotaque meio esquisito, eu falei, você é portuguesa? Você de onde que é? Aí, bom, depois... E aí eu fui aprendendo de uma forma engraçada, porque como eu já tinha um pouco experiência em línguas, eu tinha aprendido o inglês de pequena, quando eu fiquei na Suíça, aprendi o alemão, suíço-alemão, que é um dialecto meio estranho. Então, eu acho que minha cabeça estava, assim, meio que... tinha uma facilidade para o idioma, e o português, ele em estrutura é muito similar com o espanhol. Eu acho que a dificuldade era, por exemplo, o D e o T, porque é de dia e tia, e para mim dia, tia era o mesmo som, então, assim, às vezes essas coisas eu não sabia identificar. Mas aí o que eu comecei a fazer, eu guardava todos os e-mails, e quando eu tinha que escrever e-mail, eu fazia assim, copy-paste das frases que chegavam para mim, eu colecionava e-mails e eu montava como quebra-cabeças assim, para poder trabalhar. E aos poucos fui falando, e aí ouvindo muito as pessoas, aí eu fui pegando o português. Eu não consegui tirar o sotaque, assim, eu acho que já é parte minha agora, mas foi esse processo mais de ouvir muito, prestar atenção nas pessoas. Legal. E prestar atenção no jeito que se escreve, conectar a pessoa fala com como se escreve. Então, acho que foi um processo assim... Muito bom. Você aprendeu com carioca, você vive falando biscoito ou bolacha? Né? Biscoito ou bolacha? Né? Aqui tem biscoito. Olha, chegando no Brasil, como que foi? Então, chegou no Brasil depois de 5 anos de Uruguai.
Expectativas? Como estão as Sabe, foi expectativas? impressionante, porque eu falei, no Bolívia 33 funcionários, Uruguai 400 e tantos, Brasil lá naquela época eram 20 e poucos mil funcionários lá no Banco É Real. gigante. Quase 20 mil, acho que era. Então, foi assim, só uma explosão só na cabeça que não conseguia colocar isso na cabeça. Então, o que antes, por exemplo, na Bolívia eu conhecia todos pelo nome, no Uruguai, depois de 5 anos consegui conhecer quase todos também pelo nome. Uhum. No Brasil eu já vi que isso esqueci. não era o caminho, isso não ia ser possível. É. Então, eu acho que foi uma questão assim, de quebrar muitos paradigmas. Eu me lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu comecei a chegar saindo de Guarulhos, entrando para São Paulo, e eu vi uma nuvem assim, não é uma nuvem aí no horizonte. E eu falava, não, deve ser algum fogo que tem, porque na Bolívia se você vê uma nuvem é porque tem um fogo, e você vai passar o fogo e depois o céu vai estar azul. E eu Caramba. falei, nossa, isso não passa. Aí eu percebi que não era algo que ia passar, é uma parte da cidade que tem toda essa a contaminação mesmo do ar, que você consegue ver o ar que você respira. E aí eu entrei, e aí eu senti, eu acho que foi esse primeiro um choque. Depois, eu sempre que chegava na cidade, eu me orientava vendo o horizonte, porque aí na Bolívia você tem as montanhas e você reconhece o formato das montanhas, você sabe onde norte, sul, este, oeste, no Uruguai também pelo mar. E sempre me orientava dessa forma. Então eu falei, então eu vou fazer assim, vou subir no prédio onde vou ficar hospedada, vou no último andar e vou olhar onde termina essa cidade. Foi outro choque. Não termina. Assim, não termina. Então eu acho que a questão foi assim, realmente de todos os paradigmas com os quais eu conseguia lidar com a realidade, com as pessoas, com o banco, eu tive que refazer e repensar para poder estar aqui. Mas, de fato, nos primeiros dias, eu falei, nossa, o que eu fiz com a minha vida? De fato, foi um choque. Você assim. ficava na 15 de novembro? Não, eu ficava na Pamplona com a Paulista, Aqui. no Banco Real. Tá. Sim. Muito bom. Tá, tinha- Então chegamos no Banco Real, No aqui Banco Real. no Brasil. As primeiras experiências, porque Sim. foi uma adaptação mais difícil, um pouco mais difícil. O que você fazia no Banco Real, aqui no Brasil? Quando eu cheguei no Banco Real, eu comecei a trabalhar com esse time de desenvolvimento de líderes. Então, a gente precisava desenvolver as lideranças e precisávamos desenvolver um modelo educacional que integre sustentabilidade, porque o que a gente acreditava, né, e eu acredito ainda, é que a sustentabilidade é uma mudança de olhar, uma forma diferente de pensar. Então, a gente queria colocar esse tema, esse olhar, essa forma de pensar transversalmente em todos os treinamentos. Então, a gente fez um modelo educacional que ele estava baseado em 3 pilares, né? Então, era como que a gente enxerga o mundo, quais são os paradigmas de pensamento que temos que ter e quais são os ferramentais que a gente precisa para realmente fazer uma educação que integre essas questões no olhar e que, a partir disso, podamos, sim, fazer essa mudança. Então, esse foi o principal projeto assim, com que eu comecei lá. E o que a gente fazia era treinar os times de treinamento, levar esse modelo educacional a todas as pessoas que trabalhavam em educação no banco, mas também para os nossos parceiros externos, porque o banco naquela época contratava universidades, parceiros, consultorias, então a gente treinava, passava esses conceitos para que, de fato, quando nossos funcionários estivessem expostos a um treinamento, para a gente isso era um momento muito sagrado, assim, porque qualquer coisa que ia ser falado, que ia ser levado, treinado para esse funcionário, ele teria que estar permeado dessa cultura, desses conhecimentos. Então, a gente cuidava até as palavras. Quando a gente falava da diversidade, a gente cuidava até de piadas que não poderiam ser feitas e dávamos feedback para os facilitadores. Tínhamos pessoas sentadas lá e depois das sessões iniciais damos feedback. Olha, você usou tal expressão, isso pode não ser bem entendido. Então, éramos muito caprichosos em toda essa forma de comunicar, que a forma, a gente acredita, é o conteúdo também. Então, foi uma etapa muito Era um legal. banco diferente, né? Já tinha uma cabeça diferente, né? O banco. A minha esposa, ela trabalhou 17 anos. Você comentou com ela? Comentei da Fabiana. 17 anos Sim. e ela saiu para vir para meu banco, né? Sim. E ela pegou a época de Banco Real e conheci muita gente da época do Banco Real
eu mesmo, minha vida, e depois com ela eu conheci muita gente que migrou. E quem trabalha no Banco Real vai levar a vida toda, né? Assim, tem um sentimento meio que de órfão, talvez, assim, que é um sentimento vivo, de uma lembrança muito boa, mas assim, que é difícil imaginar nos dias atuais um banco que nem o Real. Assim, até pela nossa economia, pela sociedade, mudou tudo. O Real foi um banco romântico, né? E eu acho que foi um banco disruptivo nesse sentido. E todas as pessoas que passamos por lá, as pessoas que eu converso, a gente sente um senso de responsabilidade de ser semente. Todo mundo assim. dono. E eu acho que as pessoas que eu tenho conversado é como que a gente carrega essa responsabilidade, porque a gente passou por uma experiência que às vezes o que a gente fazia lá atrás está sendo como inovação agora. Então é uma responsabilidade, eu sinto assim uma força, uma responsabilidade, e mais com todos os outros conhecimentos que a gente teve de outros bancos também, né? Porque eu acho que tivemos esse momento, mas por exemplo a fase do Santander foi uma fase assim de fortalecer todos esses conhecimentos, né? Porque a gente trouxe conhecimentos, mas como que vamos mensurar, como vamos colocar mais perto do negócio, como vamos trabalhar dessa forma já focada no desempenho e sustentabilidade. Então não era só sustentabilidade por sustentabilidade. Eu acho que são camadas que você vai acrescentando para fortalecer essa abordagem de Era o Fábio Barbosa na época que você veio? Na época era o Fábio Barbosa que era o CEO. E aí você ficou nessa posição no Banco Real até a compra do Santander, isso? Na verdade, depois dessa posição, eu passei por várias outras antes do Santander. Então, essa foi a fase de treinamento de líderes. E a gente fez coisas muito legais. Assim, a gente teve um treinamento, por exemplo, que a gente treinou mais ou menos mais de 2.000 líderes, e eles cascateavam esse conhecimento para os times. Eles eram responsáveis por multiplicar. E, por exemplo, a gente ia na Marginal Tietê, no Rio Tietê, levar com biólogos para ver, porque a gente acreditava na prática, porque a gente falava, a gente está acostumado às vezes a ler e saber que eu já sei. Eu li tais livros, mas outra coisa a gente acreditava é ir lá, olhar lá, ver, sentir o cheiro, olhar o olho da pessoa, pegar todas essas informações, que é a complexidade, não complexidade não de complexo e complicado, mas complexidade da realidade, ter essas diferentes dimensões. Então, a gente fazia esses treinamentos trazendo pessoas especialistas de fora. Tinha uma certificação, a gente trabalhava com um comitê de professores. Vocês criaram a certificação criamos, ali? Sim, criamos isso. E aí tínhamos um comitê de professores que eles nos ajudavam a escrever as provas, eles corrigiam as provas, a gente mandava de volta, todo mundo esperando a nota deles. Nossa, eu gostei demais da prática, Amália. A aula de sustentabilidade da Banco vai ser passear na Marginal Tietê. Prática, total. Sim. E também tinha uma questão de preparar o olhar, porque às vezes a gente vai para um lugar também e já acha, eu já fui lá, mas como você prepara teu olhar para ir lá? Que conectores você tem que ter ligados na tua cabeça, nas tuas emoções, para você ir lá preparado para olhar? Porque às vezes você vai com viés, com preconceito, com julgamentos. Então, a gente trabalhava também esse antes da visita, que para a gente era muito delicado, para que todas as pessoas façam a visita de forma muito respeitosa e que realmente agregue, que eles voltem com conhecimento, que possam colocar depois coisas na prática no dia a dia deles. Muito bom, muito bom. Isso me dá até uma abertura para fazer uma pergunta para você sobre essa questão do desafio de você conscientizar profissionais. Você está falando que há 16 anos atrás, um pouco mais, 18 anos na verdade, né? Então você tinha esse discurso e, de fato, o Banco Real foi pioneiro em muitas coisas, né? Não foi somente nisso. E hoje você está falando de um assunto que é um assunto que ele continua, mais do que nunca está em alta, e isso aqui, você vê que muitas pessoas acabam tratando ele como um assunto chato ou obrigatório. Sim, qual que é o desafio hoje, em relação ao que era em 2005, 2008, para você conscientizar as pessoas?
Hoje é mais fácil ou é mais difícil? Eu acho que sempre foi desafiador o tema, porque como era um tema totalmente novo, muitas vezes os erros eram criar esteiras paralelas. Assim, por exemplo, eu vou ter, sei lá, uma avaliação de fornecedores, mas temos que colocar as questões socioambientais na avaliação de fornecedores. Então, quem vai fazer? Não é a área de fornecedores, tem que ser o time de sustentabilidade, por exemplo, para te falar um exemplo. Então, sempre existiu essa dificuldade de achar que é um tema separado. Então, eu acho que eu acho que se eu fosse falar de um tema que foi a dificuldade, era esse. E no início não tínhamos quase metodologias prontas lá atrás para fazer. A gente tinha que descobrir, por exemplo, a gente sentava com jurídico, compliance, fornecedores, a gente falava com as áreas comerciais, com cada uma das áreas a gente falava para entender como se poderia aplicar o tema na esteira deles. Pesquisávamos coisas de fora. A gente meio que foi muito inovador nesse sentido. Agora, já existem muitos padrões de como fazer, como o RH tem que fazer, como o risco tem que fazer, como o compliance tem que fazer. Existem padrões já praticamente para todas as áreas e as atividades. Então, nesse sentido, hoje é mais metodologicamente mais sólido. Mas ainda, Ronaldo, existe a dificuldade de criar espaço para a área e que não seja só algo, como você falou, chato, regulamentar. Porque o regulamentar tem que ser feito, não tem como. É a base agora do que tem que ser feito. A questão, eu vejo assim, não façamos só para cumprir a regulamentação e para fazer check the box, façamos porque isso de fato contribui com o que estamos fazendo e vai ajudar a que façamos uma melhor gestão, para agregar valor ao banco, para dar solidez ao banco. Então, eu acho que esse olhar, não fazer só para cumprimento também, mas principalmente, por que eu tenho que fazer cumprimento? Para dar solidez ao banco. Então, eu acho que essa é a questão hoje, como eu vejo. Fantástico. Muito bom. Amara, você estava contando das iniciativas, né? Você contou dessa questão dessa visita marginal. E que mais que você fez logo depois ali da liderança, de treinar os líderes? Quais foram os próximos passos aqui no Real? Depois de fazer toda essa parte de treinamento de líderes, eu comecei a trabalhar um pouco mais conectada com a inserção de sustentabilidade nas áreas. Então, era essa parte de ver como que integramos sustentabilidade em todos os processos do banco. E tínhamos times diferentes, então times que atendiam áreas de negócios, times de sustentabilidade que atendiam áreas institucionais, e éramos times que nós tínhamos a metodologia para entender. Então, entender e integrar sustentabilidade nas áreas. Então, fiquei com essa parte por um tempo. Depois, já comecei a trabalhar com a parte de engajamento de stakeholders, então, de como levar aos públicos de relacionamento do banco a trabalhar em essas questões. Então, aí tínhamos programas de engajamento de funcionários, engajamento de universitários. Então, tínhamos um programa, tem uma premiação de universitários que tinham projetos de incorporar sustentabilidade nas universidades. E fornecedores também. Então, treinamentos para fornecedores, para avançar as questões. A gente trabalha muito a ética com eles, porque falávamos que por mais que você tenha uma lista imensa de políticas, folhas e folhas de políticas, se você não trabalha a ética e essa visão do discernimento da ética, não adianta ter política, sempre vai ter uma forma de fazer errado. Então, trabalhamos exatamente, então, o foco era muito a ética com o que trabalhamos com fornecedores. E depois de isso, eu comecei a trabalhar com governança, então como que a gente faz a governança de sustentabilidade, como organizamos essas instâncias que vão contribuir com que a organização como todo tome melhores decisões em relação à sustentabilidade. Então, os comitês, às vezes a gente tinha comitês que eram compostos com especialistas externos. Então, a gente passou por vários modelos de governança, dependendo do momento da organização.
E depois, no final, comecei a trabalhar já com tudo que eu brinco que era a contabilidade de sustentabilidade de ESG. Então, era já muito foco no desempenho do banco em sustentabilidade. E o desempenho tinha a ver com avaliar os KPIs prioritários, que eram as medidas, mas, sobretudo, ver o que está sustentando esses indicadores, quais são as estratégias que estão sustentando isso, e devolver ao banco e às áreas as oportunidades de avanço que poderiam ter. Então, era como uma célula que fazíamos todo o reporting e cuidávamos também do regulamentar, do cumprimento da política de responsabilidade socioambiental e climática, que saiu a primeira do Banco Central foi em 2014. Então, a gente cuidava de toda essa parte regulamentar. E aí, essa foi a última função. Depois, assumi a parte de educação financeira também. E aí, já foi minha passagem para o Safra. Aí, eu resumi bastante. E como que foi, como você recebeu a mensagem do Santander, da compra do Santander, a venda do real, como que foi? O Banco Espanhol, pô, agora é minha língua, que agora vou brilhar aqui, né? Vão precisar de mim nessa intermediação aqui, ó. Sim. Como que foi receber essa notícia? Eles que copiariam agora os e-mails dela, né? Chegou a hora de você virar o jogo, né? Agora, virar o jogo. Agora... olha, foi um momento assim de muito aprendizado, porque o Santander ele tinha já uma forma de trabalhar das compras, das aquisições, da integração. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora da gestão. Eu sempre gostava muito de ficar atenta aos movimentos da direção, do conselho, porque na minha cabeça aí estava a estratégia, aí estava o pensamento estratégico. Sempre gostei muito de olhar. Então, foi um momento de muito aprendizado, e foi um momento muito de segurar as ações prioritárias de sustentabilidade. A gente, nessa época, não deu muita comunicação às questões de sustentabilidade, mas estavam acontecendo, como eu falei um pouquinho atrás, até mais sólidas, porque tínhamos que conectar mais com o negócio, fazer melhores decisões de que seguir e que não seguir, acompanhar a evolução do Brasil também quanto à legislação, o que estava acontecendo lá no Brasil. Então, foi um momento assim de fortalecimento. Não fizemos comunicações, então eu acho que nessa época foi um momento muito mais de manter os temas, profissionalizar ainda mais para dar esse novo passo do Santander. E eu acho que o Santander, depois, na minha experiência que eu tive lá, foi sofisticando bastante toda essa agenda de sustentabilidade, principalmente no que é integração com negócios, de como fazer negócios diferentes voltados à sustentabilidade, todo esse olhar do desempenho mesmo do banco em sustentabilidade, como que é medido, quais são as prioridades. Então, foi uma época muito assim de mais essa camada, né, de conhecimento. E falando da sua carreira, quais foram os passos, até para as pessoas que querem seguir, pessoas que querem crescer na carreira, virar um superintendente, o que você fez diferente para conseguir ocupar uma cadeira de superintendente no Santander? O que você fazia ali que você acha que conseguiu chegar lá? Até porque sonho de todo mundo. É um preparo que deve ser muito específico, né? A gente está falando aqui você olha uma área de negócio, a pessoa ela olha certificações, ela olha prática, ela olha um MBA. Agora, é uma área que ela é relativamente nova para muita gente, né? Então, até no aspecto mesmo formal, não somente no comportamental, de conhecimento geral, mas na parte técnica, se existe alguma certificação formal hoje em relação a isso? Eu vou contar um pouquinho primeiro como eu fiz, ou como foi a trajetória, e depois falar um pouquinho sobre as certificações que existem agora. Naquela época não tinha uma certificação específica, assim. Tinha, por exemplo, para investimentos, mas incluía o tema, mas não era específico de sustentabilidade. Mas a gente foi se formando lá nessa geração, no dia a dia, na pesquisa, trazendo exemplos de outros países. Holanda era bastante avançada nessas questões, a gente buscava sempre referências internas do Brasil também. Então, a gente foi desenvolvendo esse know-how lá no início, fomos nos formando uns aos outros, grupos de trabalho, o mesmo modelo educacional, tínhamos uma metodologia de inserir sustentabilidade
sustentabilidade nas áreas que foi criada pelo banco naquela época. Então, a gente foi se formando, fazendo, e muito com, eu falaria assim, com comprometimento, com acreditar que, de fato, isso é importante e relevante. Essa certeza da relevância do tema, não só porque a gente é bonzinho, que tem que cuidar a árvore, não, porque é importante para permanência do negócio, importante para que qualquer organização que queira ser sólida e permanente no tempo tem que cuidar dessas questões. Então, eu acreditava e acredito muito nisso. Eu acho que essa é a força de que você vê essa necessidade. E na minha cabeça, na minha experiência, sempre tem que olhar o momento do banco, sempre, porque os bancos têm momentos, como qualquer organização, cíclicos, a economia é cíclica, o banco está inserido nessa economia, então a gente tem que estar muito atento aos ciclos, porque às vezes, assim, não, você pode se decepcionar, não está dando tal coisa, não está funcionando tal coisa, mas aí você tem que saber em que ciclo está para usar tua estratégia nesse ciclo e retomar, ou ir por outro lado e avançar. Então, foi essa a minha experiência, sempre estar atenta aos momentos da organização, necessidades da organização e buscar quais são os ferramentais, as referências que podemos trazer de sustentabilidade que conectem com esse momento, com esse ciclo. Né? Então, foi isso, foi muito no dia a dia, nas trocas com profissionais, estudar muito, fazer conexões, às vezes abstratas, fazer o deparas de coisas que talvez não existiam. Agora já é o oposto. Agora, gente, se você quer estudar sustentabilidade e agir, todos os dias devem ter 3 ou 4 webinars fácil, assim, de organizações, ONGs, instituições internacionais, e muito sofisticadas, trabalhando em finanças sustentáveis. Então, agora eu acho que não falta o mais isso, difícil é o filtro agora. Agora é o filtro e saber o que você quer, onde você quer. Não é mais escassez, agora filtrar o excesso, fazer curadoria do excesso, né? Sim. E uma coisa que eu assim, recomendaria muito é que todos nós temos que agora nos letrar no que são as mudanças climáticas. Assim como a gente teve essa disrupção do mundo digital, que todo mundo teve que transformar no digital, desde nossas avós até todo mundo teve que entrar no digital. Dessa mesma forma, nestes anos que vêm, todo mundo vai ter que saber sobre mudanças climáticas, sobre o que está gerando emissões dos meus comportamentos do dia a dia, seja como pessoa física, como instituição, como qualquer organização da sociedade. E essa informação sobre as mudanças climáticas, ela, como eu estava falando, ela vai permear tudo, vai permear as decisões, vai permear as avaliações de risco. No Banco Central, já nas normativas de 2021, já estabeleceu as mudanças climáticas como um fator que pode impactar até a estabilidade financeira do mercado. Então, as regulamentações já trazem esse tema muito forte. Então, eu vejo esse movimento, essa recomendação de não olhar o tema como algo, essa é da área da sustentabilidade. Não, essa área, como que isso se conecta com o meu trabalho, como se conecta com o meu dia a dia. Eu acho que essa é a pergunta que todos os profissionais temos que nos fazer. É assim, não existe uma área de ética no banco, todo mundo tem que ser ético. Né? Basicamente E falando de ciclo, de momento, aí você está falando agora do Banco Safra. O banco nós temos aqui mentores que são do Banco Safra, que nos enriquecem muito, são pessoas que trazem muita cultura, nós visitamos, nós temos proximidade e muito carinho, já trabalhei no Safra também. O Safra é um banco que está passando por vários ciclos de mudanças rápidos, né, de 8, 9 anos para cá, tecnológicos, posicionamento de mercado, e a gente vê o ESG agora como na tua persona ali, uma frente também que o Safra tem investido bastante, né? Como que você vê hoje o momento do banco em relação ao ESG? Você vê que hoje o Safra ele é um banco que está envolvido, mas quais os desafios de você fazer isso num banco global com 50 mil pessoas e num banco nacional com... tem a operação, mas nacional com 10 mil pessoas. Muda muita coisa, enfim. Sim. Todo banco
completamente diferente, né, como você mencionou. E o desafio, eu acho que passa bastante pela cultura, pela cultura de realmente pensar de forma diferente. Eu vejo que um tema, só o fato de ter criado uma diretoria responsável pelo tema, e aí eu cheguei para ter a superintendência de ESG. Então, isso para mim são sinais muito fortes da seriedade com que o banco quer tratar o tema, né? E sempre a direção, o pedido, assim, o mandato que a gente recebeu é conectar com o negócio, que eu acho que esse para mim foi o que realmente me fez apostar nesse novo desafio, porque não foi fácil imagino. tomar essa decisão dessa mudança de carreira, mas me chamou muito assim, esse desafio de poder realmente trabalhar dessa forma, bem conectada com o negócio no Safra. Então, o desafio é esse, como que avançamos em cultura, como eu falei, a gente está focando muito em não trabalhar o tema como uma área isolada que vai crescer e vai ser gigante, mas como levar isso como uma função organizacional, então conversar com todas as áreas para que todas as áreas insiram o tema no dia a dia, criar iniciativas que estão focalizadas nas áreas, então estamos trabalhando muito nesse sentido, e uma das minhas prioridades assim, do que foi combinado quando eu cheguei foi justamente avançar na parte de negócios, né? Trazer essa nova visão de finanças sustentáveis como uma oportunidade, porque o banco já tinha uma área de risco socioambiental que avalia toda essa parte de risco, mas o objetivo aqui era muito ver como avançamos nas oportunidades, como avançamos para promover esse financiamento para os setores positivos da economia e contribuir com essas questões, mas a partir do negócio, algo que faça sentido, que esteja conectado com o negócio. Então, esses são os desafios que estamos tendo agora. A gente priorizou mesmo cultura, priorizamos a parte de negócios, e agora este ano estamos priorizando avançar nas questões de mudanças climáticas, não é? Como eu falei, avançar no conhecimento dos times, de conectar com o dia a dia. E em cultura, o ano passado a gente fez um trabalho de integrar um módulo de ESG dentro do programa de desenvolvimento de líderes. Então, a gente fez uma aula só voltada assim, para dar entendimento sobre o que é o tema. E a gente trabalhou isso muito no papel do líder, o que o líder pode fazer. Além de falar um pouquinho de conceitos, mas quisemos deixar bem no papel do líder, não é? E o papel do líder passa pela gestão dele mesmo, dele se cuidar, desde fisicamente, crescimento intelectual, visão, ampliar a visão dele. Em segundo lugar, o trabalho que ele faz com o time, não é? Porque ele pode impactar positivamente ou negativamente o time, dependendo do jeito que ele tem de gerir. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade, porque se eu não faço uma gestão boa, eu posso estar gerando riscos desnecessários, porque o funcionário tem medo de falar que aconteceu um erro. Isso é um risco que pode depender da forma de gestão fechada, ou, por exemplo, se eu não tenho uma boa gestão, os funcionários vão sair embora, vão ir para outros bancos, o banco investiu em treinamento, investiu em captação do funcionário, e esse dinheiro todo vai embora se um gestor não é capaz de reter e desenvolver. Então, a gente trabalha muito essa visão, e depois a gente trabalha além do time, a área, não? Então, como que o gestor tem que olhar o tema na área, como que ele pode conectar e agir no dia a dia que ele faz, e também uma visão de como tudo isso que ele faz contribui com as questões do meio ambiente e a sociedade. Então, a gente trabalha assim, essa visão do gestor holística, sistêmica, para que não seja um tema que é isolado, mas que é um tema que a gente já nasce com essa visão permeada. Estrutural tem pessoa. que ser, né? Sim. Tem que ser estrutural. Muito bom. Falando da parte de carreira, alguém que está iniciando, ele quer trabalhar com esse tema, ele quer despertar essa consciência nas pessoas também. Tem espaço para ir no mercado? Essas áreas estão crescendo ou são áreas mais enxutas que acabam não contratando tanto? Como que você olha o crescimento dessa área para trabalhar especificamente? Estes últimos anos, eu tenho visto que com o nascimento das novas regulamentações, tanto o Banco Central, SUSEP, Anbima também, estão trazendo necessidades de profissionais especializados para poderem entender realmente como funciona o tema. Então, é um profissional agora que é muito técnico. Antigamente, podia ser um profissional que está aprendendo e que tem vontade. Não é que não exista espaço para esse profissional, ele vai
levar um pouco mais de tempo, talvez, mas agora existe essa necessidade de pessoas bem técnicas. Até pelo nível de conhecimento que você falou, dá para buscar tudo, né? Sim, Tem exatamente. desculpa chegar lá muito mais preparado. Exatamente. Mais preparado, conhecendo o que é necessário, sabendo as metodologias e como fazer. Um stress test climático. Como que eu faço um rating socioambiental que impacta o spread a partir da avaliação socioambiental do risco do cliente, por exemplo. São coisas bastante técnicas que estão permeadas agora no dia a dia. Então, eu acho que o nível de exigência, de preparação desse profissional, a barra está alta, assim, disso. Tem espaço, mas a pessoa tem que realmente avançar nessa especialização. Certificação, especificamente. Certificação não existe nenhuma hoje oficial, ou existe? Existem certificações, eu vi na parte de investimentos, não é? Porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em finanças sustentáveis, é um espectro bem grande que ele vai... É como se fosse colocar sustentabilidade a toda a esteira de produtos do banco, desde o crédito para o PFPJ pequeno até o grande, passando por banco de investimentos. Então, quando você fala em certificação, aí eu acho que tem que ver onde você está ubicado, porque se for da parte de investimentos, existem algumas determinadas de certificações específicas. Entra na Ambima, tudo mais. No próprio CFA tem esse tema. Tem o tema agora ESG lá. De forma generalista, não existe hoje uma de ESG, assim... Existem algumas em universidades, que são certificações, tem até pós-graduações. Se você vê as faculdades agora, se você pesquisa as faculdades, praticamente todas as que têm a ver com a administração, elas vão ter alguma oferta relacionada com ESG. Seja no mais geral de gestão, ou, por exemplo, institutos como o IBGC, que trabalha o tema atrelado à governança. Então, tem um amplo espectro agora. Eu acho que, como você falou, Fabi, agora é filtrar aonde você quer, aonde você quer ir e aonde você quer se especializar. Porque existe uma gama, uma oferta interessante, assim, de opções de formação. Grandes empresas e indústrias caíram muito forte e direcionaram esforços na PSD. Quando a gente fala na indústria financeira, ela é muito relevante. Aqui no Brasil nós temos os bancos como marcas empregadoras dos sonhos. A gente viu agora o Top Company LinkedIn, por exemplo, as 4 principais marcas empregadoras de satisfação dos colaboradores são instituições bancárias. Então, a gente vê que os bancos eles têm fortíssima influência social. Qual que é o peso que você vê hoje na sociedade da participação e da ação dos bancos sobre esse assunto desse dia? Para mim, os bancos são um ator muito, 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 muito importante de poder canalizar esses recursos financeiros para as atividades que geram esse impacto positivo. E não é uma atuação de filantropia, é uma atuação de negócio. São novas oportunidades, novos setores da economia que você pode impulsionar, investindo em áreas boas, em negócios bons, que vão fazer com que o teu portfólio seja mais resiliente no futuro. Então, eu vejo esse potencial de poder canalizar, de poder atuar com outras instituições financeiras internacionais, bancos de fomento para destravar capital, né? Porque agora tem muitas atividades que precisam ser impulsionadas no Brasil, bioeconomia, tudo isso que estamos falando do Brasil ser a potência verde no mundo que é necessária agora que todo mundo está olhando, mas para isso precisa destravar capital e os bancos precisam trabalhar em direção a isso. Eu acho que vejo isso. E como eu falei, não é uma coisa de abrir mão do resultado do negócio, é fazer as duas coisas, escolher fazer as duas coisas para poder lograr esses objetivos. Malha, para quem está chegando agora, entrou no banco e aí ouve muito várias iniciativas, mas não sabe o que ESG, EIG. Fala um pouco sobre isso. O que é o tal do ESG para
A gente falou bastante Sim, aqui, é falando de verdade, diversas é. iniciativas, falando de A clima. pessoa, de repente, tá vendo, Lucas, você tem que editar. Aí eu colocar falei isso aqui SD, no falou começo. IAD, fala... Tem que colocar isso aqui no começo, Lucão. Porque a pessoa tá vendo tudo e ela, gostei, mas se quer. O que é isso? O que que estão falando? Bom, tem ESG e às vezes é conhecido como ASG também. né? então, aí... ESG é Environmental, ambiental, social e governance, né? É ambiental, social e governança, que é no ASG. Então, é uma abordagem, é uma forma de gestão que ela contempla as questões sociais, as questões ambientais, em todas as decisões que você toma. Então, para falar de uma forma simples, qualquer ação que a gente toma, seja como empresa, seja como pessoa, ela vai gerar um impacto, não é? Por exemplo, se eu sou uma empresa, eu vou extrair da natureza, eu vou processar os produtos e eu vou colocar resíduos de volta. Então, nesse meu processo de atuação, eu estou gerando impactos na sociedade, no meio ambiente e no clima. Só que esses impactos que eu estou gerando, eles vão voltar em forma de riscos para a organização ou em forma de oportunidades. Não? Então, por exemplo, se eu sou banco, isso pode voltar como uma oportunidade de financiar solar, energia solar, financiar biocombustíveis nesse contexto. Ou pode voltar em forma de risco. Por exemplo, se meus clientes estão ubicados em lugares vulneráveis, a maior parte do meu portfólio é um lugar vulnerável e o cliente não tem uma boa gestão de risco, isso pode ser um risco potencial de trazer problemas para o banco. Então, tudo que eu faço, todo o impacto que eu tenho nas questões, ele vai voltar para o banco. Então, o ESG nada mais é que considerar essas questões, considerar como esses riscos sociais, ambientais estão chegando no meu banco e como que eu vou gerir esses riscos e oportunidades. E o G vem na toma de decisões. A governança é como que eu tomo decisões neste banco. Então, é colocar essas questões sociais, ambientais e climáticas dentro do dia a dia de tomada de decisões. E essas tomadas de decisões podem ser desde o mais básico, se eu vou escolher o copo plástico ou se eu vou escolher levar um copinho de vidro para o banco para poder ter menos resíduos, até as decisões estratégicas de negócios, de posicionamento, de portfólio. Então, o processo de tomada de decisão, ele está em todo, na pessoa física, no processo, na área, e por isso que tem que vir de um novo olhar da pessoa. Então, ESG, de forma geral, assim, muito simplificada, é esse, mas tem Fica mais claro, até para todo mundo que está nos assistindo. E você trouxe que a questão que você está trabalhando hoje muito no Safra, essa questão da conscientização da parte climática, né? E o que a gente tem que se preocupar? Até para a gente conscientizar agora o pessoal que está nos assistindo aqui, que vai assistir depois, vai ouvir. Qual que é a sua preocupação? O que você está olhando para o futuro? Nossas decisões que estamos tomando agora e que vai afetar o nosso futuro? O que mais te preocupa nessa questão? O que mais me preocupa é que às vezes é um tema tão novo, talvez não é um tema novo, é um tema que já tem muitos anos de estudo, mas ele é ainda visto como se fosse algo completamente complexo, e é complexo, difícil, e isso às vezes cria barreiras para as pessoas se aproximarem. Então a pessoa fala, não, isso é coisa de especialista, isso é coisa de... Então, minha preocupação é essa, porque se as pessoas pudessem se aproximar mais do tema, e obviamente a gente, como profissional, tem a responsabilidade de simplificar, de mostrar caminhos, mas as pessoas têm que vir no encontro, do meio do caminho, porque a gente a gente precisa encontrar as pessoas que estão aprendendo, as pessoas têm que fazer um esforço para entender. Eu acho que esse é o que mais me preocupa, porque se as pessoas entendessem, soubessem levar na prática as decisões, como a gente falou, desde a pequena até a maior, de como estamos gerando gases de efeito estufa no que a gente faz na coleta de resíduos, se eu jogo o resíduo aqui, se vai para o aterro, se não vai para o aterro. Essas pequenas coisas que às vezes a gente não sabe,
são as que estão gerando os impactos, nossas escolhas diárias. Então, minha preocupação é essa, assim, de como que a gente pode fazer com que as pessoas se apropriem do tema de forma que possam tomar melhores decisões, seja uma decisão pequena de uma compra ou de uma destinação de resíduo, ou uma decisão de negócios que integra esse risco ou que integra essa oportunidade. Então, essa é a minha principal preocupação assim, e minha paixão de poder contribuir com isso. Eu entendo que passa também pela conscientização da tua casa, do teu colega ao lado, Sim, né? sim. Tudo isso daí não é somente na nossa ação, mas também o que a gente influencia com a ação. Exatamente. E por isso eu falo que um novo letramento quase, um novo vocabulário, uma nova... eu comparei até com o digital, porque eu entendo dessa forma, todo mundo vai ter que ter isso permeado, todo mundo vai ter que conhecer. Perfeito. Bom, e até, a gente estava até falando um pouco antes sobre isso, que a nossa escola passa por alguns processos de empresas querendo fazer aqui algum M&A, e aí eles mostram cases, eles mostram que empresas que se preocupam de fato, que têm iniciativas, elas conseguem ter um valuation 2, 3 vezes maior, fazendo a mesma coisa, só que pensando ali nessas iniciativas e criando de fato, executando. Então, até para conscientizar essa pessoa que está entrando no mercado, ESG é dinheiro também. Com certeza. Então, fala um pouco mais sobre isso. ESG não é... E é principalmente... Entra a riqueza junto, geração de valor. Exatamente, porque... E aí, de forma simples também, então, ela gera valor porque, basicamente, se a gente for simplificar duas coisas. Uma, porque você faz uma melhor gestão dos riscos. Então, a gente já está vendo impactos de mudanças climáticas ou mudanças da sociedade. E a gente passou por uma pandemia que impactou grandemente a sociedade. E esse é um risco social que volta para a empresa tem que saber gerir. Então, por aí veio uma parte que é a preservação do valor, não evitar riscos, que esses riscos podem desdobrar em risco financeiro, risco reputacional, jurídico. Então, essa é uma parte de preservação do valor e evitar que a empresa perca dinheiro. E, por outro lado, você aproveita oportunidades, porque você pode ver oportunidades de novos produtos, de novos serviços, novos mercados. A gente vê empresas mudando o modelo de negócios delas para atuarem em outros segmentos, empresas que estão investindo. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem clarinho, não é a produção de cana, que agora estamos produzindo etanol no Brasil. Então, essa também é uma forma que você vê como existe essa transformação de algo que você nunca poderia ter imaginado lá anos atrás, mas é um biocombustível. Estou dando esse exemplo, mas tem vários exemplos em indústrias que estão fazendo essa transformação. E esse é o lado da oportunidade. E essa oportunidade te dá resiliência, porque tem negócios que talvez já não vão funcionar mais nessa nova economia, nessa economia transicionada para uma economia mais limpa. Então, essa resiliência vem por aí. Se você continua fazendo de um jeito que no futuro não vai ser valorizado, o que aconteceu sempre aquele case da Kodak, não é? Que era usado lá. É verdade. É muito parecido com isso. Se eu continuo, o que estou fazendo hoje que no futuro não vai ser mais viável? Então, por esses dois lados, sabe, que você gera valor, protege valor e gera valor no futuro também. Agora falando do pequeno investidor, porque o grande investidor, os fundos, pessoas que têm fortunas já sabem disso. Então elas, por exemplo, até que eu comentei, elas compram empresas que já têm esse viés, porque sabem que lá na frente vai valorizar muito mais. Na bolsa, eles já olham esses aspectos para tomada de decisão. E o pequeno investidor, você acha que ele ainda não olha isso, considera ali a compra de uma ação, vai investir em uma ação, olha vários múltiplos indicadores, mas não olha para aquilo que pode fazer com que essa empresa acabe daqui 10 anos? O pequeno investidor, eu vejo como assim, colocando a gente aqui na mesa. Não, a gente está junto, né? A gente, por exemplo, se você vê um investimento A e um investimento B, e você fala o investimento A, ele vai te dar um rendimento de X, e o B, que tem sustentabilidade, vai te dar X menos Y. O que a gente vai fazer? A gente tem família, a gente tem responsabilidade, a gente não vai provavelmente escolher o investimento sustentável se ele rende menos que outro. Eu acho que nenhum de nós faria, até por responsabilidade com nossas famílias. Então, por que estou falando isso? Porque isso coloca uma exigência muito grande nos desenvolvedores de produtos, nas modelagens que têm que ser feitas, nas escolhas que têm que ser feitas, nas
as estruturações do produto para que o investidor na ponta não tenha que pagar esse premium do produto ser green. Eu acho que o desafio é esse, porque o pequeno, ele não vai, provavelmente só, tudo bem, pode ter algum grupo de investidores que vão, se tivesse 2 produtos similares e um vai ser menor em rendimento que o outro, talvez vai ter um grupo que talvez escolha isso, mas não vai ser a maior parte. Então, nesse sentido, eu penso que, claro, tem que ter uma conscientização e até conhecer mais, mas minha visão nesse caso vai muito mais pela responsabilidade do outro lado, né? De quem desenvolve e vende. Então, conseguir aliar a questão da responsabilidade com a competitividade de mercado. Exatamente. Sempre. Não pode... Ou, né? Não pode ser um ou outro. Sim, é exatamente, outro. porque senão na ponta, até se você vai no supermercado e você vê, nossa, este frango é super perfeito, e este talvez não tem todos os selos, mas você tem que levar a comida para sua casa e você tem que fazer caber num orçamento, de isso que estamos falando, né? Então, os padrões, eles têm que ser modelos que consigam cada vez mais ser mais eficientes para poder levar os preços. Assim que sejam para essa ponta que estamos não pode falando, haver uma multa para a pessoa aderir ao ESG, basicamente, né? Não pode assim, você vai para aderir, você vai ter que receber menos remuneração do teu produto, falando do investidor, vai ter né? que pagar, Isso. assim, eu digo muito assim no sentido, exatamente, o frango dentro do ESG vai custar 3 vezes o frango que você não vai ter. O investimento teu vai te dar metade do retorno do que ESG. Isso daí pesa, entendo. Isso. E na minha visão, na medida que avancem as coisas, vai ser já uma prática que vai ter que ser embutida. No início, às vezes, leva mais custo, porque um empreendedor que está querendo fazer certinho, querendo fazer a certificação, obviamente que vai ter mais custo. Sim, obviamente que vai ter mais custo e vai ter que abrir mercado para isso. Mas no futuro, falando já do exemplo do frango, né? Mas eu vejo isso como outros produtos também não são que podem seguir o mesmo. E acho que é até um exemplo, até trazendo a questão do empreendedor. A gente tem um projeto que é um ProAI, onde o aluno ele paga a faculdade só depois, paga o MBA só depois que ele entra no mercado. No começo, sem condições de fazer isso. Né? Como que eu vou bancar um aluno que talvez não dê certo? Porque se ele não entrar no banco, ele não paga nada. Nossa, eu tenho que remunerar todos os mentores, professores, estão no início, você não tem como você bancar isso. Ou você traz investidores para isso, para poder bancar essa iniciativa, ou não consegue. À medida que você vai crescendo, você vai expandindo, aí você tem espaço para pagar esse pedágio. Porque no primeiro momento é um pedágio. Claro. Que eu vou pagar mais caro e você vai ter uma estrutura mais cara que meus concorrentes. Porém, olhando para o futuro, ela tende a se valorizar mais. Então, uma empresa que, olha, caramba, o lucro da empresa XY, a do X está maior. Só que a empresa Y tem essa iniciativa que daqui 2, 3 anos, todos os bancos vão querer ele porque ele tem essa iniciativa. Então, abro mão aqui de olhar a rentabilidade somente para olhar essa iniciativa. Então, quando às vezes só olha a rentabilidade, né, e você chega no patamar que você olha e fala, caramba, vou apostar aqui, eu tenho condições, né, de apostar aqui, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aqui meus aspectos, porque lá no futuro é isso que vai fazer a diferença. Então, acho que é um aspecto nosso aqui que a gente está vivendo mesmo. E você falar do desafio do empreendedor, é esse mesmo. Sim, e é isso que você está falando, é também a gestão de risco, porque você está olhando que está tendo esse risco e você teve esse apetite de risco, porque você está apostando no futuro. Então, é essa visão, né, de ver, porque não é que você está abrindo mão do lucro no longo prazo, você está com tua visão de médio e longo prazo, está apostando nesse valor que vai voltar no futuro. Isso, e vamos te trazer para cá de algum jeito, né? Para dar aula. Ou de vários jeitos. Para dar aula aqui para os nossos alunos, para mostrar para eles essa iniciativa. A gente tem os alunos do mercado financeiro, já tem uma cabeça um pouco diferente, realmente. Vamos trazer esse pensamento que eu acho que você tem muito para agregar, Amália. E agradecer demais. Assim, a gente trouxe muitos insights aqui. Aprendi muito aqui, aprendeu muito, Ronaldão. Nossa, aprendeu muito, Lucão. Uma aula. Obrigada. A gente aprende muito. É legal porque você conversar com quem vive, e na verdade você não só viveu, você meio que construiu também isso, porque a gente tá falando de uma história de quase 2 décadas, sendo que é um assunto que ele não é um assunto de hoje, mas é um assunto que ele não é também tão distante. Então, e as maiores mudanças desse assunto, você viveu elas
dentro dele, né? Sim, Então, e eu sou é muito uma grata contribuição muito incrível. de ter todas essas pessoas que foram meus mentores, meus gestores, meus pares, meu time. Eu não daria para mencionar todos eles aqui, mas eu sou muito, muito grata também, porque não é uma construção que pode ser feita com poucas pessoas. Então, eu tenho o privilégio de ter trabalhado. Ter sido cercada por pessoas certas e eficientes, né? Deu muito certo. Elas devem se orgulhar também. Parabéns pela sua trajetória, pelas decisões que você tomou, que talvez muitas pessoas recuariam, né? A gente tem uma iniciativa chamada Elas Se Bancam, e a gente vê que, às vezes, as mulheres elas não vão até o último processo, porque, talvez não estou preparada, e aí não vai. E você tomou decisões maiores que isso, que foram mudando, envolveram mudança de cidades, reconstrução. Então, acho que tem muito para inspirar todo mundo a tomar essa iniciativa de mudar de cidade, de mudar de país, cultura diferente, enfrentar, chegar lá e fazer acontecer e crescer. Então, parabéns, acho que é uma baita inspiração. Quero agradecer muito, primeiro, por você ter aceitado o convite aqui para conversar com a gente, porque a gente sabe que a sua hora é concorrida, né? Não é fácil. Dentro de uma instituição financeira como o Safra, está cheia de demandas lá e parou ali um tempo para conversar com a gente. Então é extremamente gratificante, mas que a gente está no caminho certo, né? Para trazer grandes profissionais. Muito obrigado, viu, Amália? Eu que agradeço a vocês e parabéns pela iniciativa. Contem com a gente sempre. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns pela tua história. Obrigada. E assim, a Amália, desde que chegou aqui, é uma paz. É muito legal, assim, ela traz realmente um negócio muito bacana. Assim, só estando perto para saber. Obrigada, Amália, de verdade, essa paz. Muito bacana. E você que acompanhou aqui o nosso podcast, a gente tem outros episódios, então você pode acompanhar. A gente entrevista vários superintendentes, CEOs, profissionais que estão vivendo o mercado financeiro e trazem a realidade. Então pode maratonar aqui e eu te vejo no próximo episódio do EumiCast. Até mais! Tchau, tchau!